Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula de bioética. E nessa aula nós vamos discutir alguns princípios fundamentais dessa ciência magnífica que é rica, recheada de questões que você deve meio que pensar fora da caixa, você deve começar a perlustrar situações problema, fazer estudos de casos que venham a contribuir significativamente para, de fato, você compreender o conteúdo. Requer um olhar mais crítico, um olhar mais específico, onde nós tentamos transcender da visão cientista e passamos a tentar depreender como um todo a questão em que nós estamos trabalhando, nós estamos discutindo. Então, nós temos que pensar enquanto cidadão, enquanto pesquisador, enquanto cientista, enquanto ser humano. Então, assim, são múltiplas as questões e os princípios fundamentais da bioética são essenciais para que a gente comece essa aula de hoje e possa discutir um pouco mais a respeito do porquê que essa ciência é tão importante nos dias de hoje. Então, a princípio, nós já discutimos dois desses termos, que são a ética e a moral, e nós vimos que a ética nada mais é do que um conjunto de princípios, de valores, que o indivíduo traz, né, normas, condutas, que ele passa a interpretar como sendo pertencentes a seu grupo social, ou seja, é o correto para o coletivo. E vimos que quando um indivíduo age de forma ética, ele prima pelo bem-estar do coletivo. Então, a ética, ela é coletivista, enquanto a moral, ela é algo intrínseca ao indivíduo, tendo em vista que muitas vezes a moral está pautada nos conjuntos de valores agregados ao indivíduo ao longo da sua vivência, da sua experiência, de situações que o mesmo vive, que o mesmo está inserido. Então, a realidade traz à tona uma série de elementos que vão interferir na moral daquele indivíduo. Enquanto a ética, ela passa a ser pautada pela própria sociedade que cerca aquele ser e passa a estabelecer diretrizes para que ele siga e se concretize como um cidadão, como um pesquisador. E nesse caso, como é bioética voltada ao curso de ciências biológicas, nós tentamos vê-la enquanto ciência que contribui para o desenvolvimento de pesquisas e para a concretização das ciências. Bom, neste ensejo, moral e ética são indispensáveis, tendo em vista que ambas estão diretamente relacionadas à nossa construção enquanto cidadãos, bem como enquanto pesquisadores. E neste ensejo eu trago aqui para vocês esta nossa tríade da moral, ética e o direito, correlacionadas à ação. Toda e qualquer ação que é tomada por um indivíduo deve estar pautada em seus princípios éticos, seus princípios morais e muito interligada ao direito que tanto o pesquisador quanto o pesquisado tem. Ou seja, a nossa ação ela é pautada em três pilares: na ética, na moral e no direito. Qual é o seu direito? Saiba que o direito, atender ao direito do indivíduo, é algo obrigatório. Portanto, a bioética deverá sempre se responsabilizar por garantir os direitos do indivíduo, ou seja, garantir aquilo que é obrigatório. O pesquisador, ele deve sempre buscar desenvolver todo e qualquer trabalho respeitando o direito do pesquisado.
quando discutimos com vocês, naquela aula, junto à professora Jussiara, sobre o comitê de ética, sobre as pesquisas científicas, destacamos a importância de trabalhar conforme a lei para atender aos direitos daquele grupo que é o público-alvo de nossa pesquisa. Ora, se você está desenvolvendo um medicamento, deseja testar, lembre-se que os direitos dos indivíduos conhecidos como teu público-alvo, como pesquisados, como fonte de dados para a tua pesquisa, devem ser respeitados. Logo, se você está desenvolvendo um material didático pedagógico, você deve sim respeitar os direitos daquele indivíduo. Não devemos transcender as barreiras relacionadas ao direito e bem-estar do indivíduo que faz parte do público-alvo da minha pesquisa. Pensem bem antes de propor um estudo. Pensem bem antes de executar uma dada pesquisa, antes de desenvolver uma pesquisa que possa desrespeitar os direitos, pois é dever do pesquisador, é dever do profissional das ciências biológicas, da saúde, das ciências humanas, respeitar o direito, pois isso é algo obrigatório. Ao mesmo tempo, claro, os princípios éticos e legais, e morais, perdão, se aproximam junto à obrigatoriedade de garantir o direito e guiam a ação para algo seguro e significativo. Portanto, nós percebemos que, enquanto o direito é obrigatório, a moral é voluntária. Ou seja, quando eu penso que moral nada mais é do que a moral é relativa às regras de conduta, de costumes estabelecidos e admitidos em uma determinada sociedade. Então, a moral faz parte daquilo que o indivíduo construiu interagindo com os demais. Logo, quando ela se torna voluntária, quer dizer que ela fundamentou aquele aspecto de eu posso fazer, eu posso ofertar, mas eu devo, claro, ter em mente os meus princípios morais, aquilo que me foi ensinado ao longo de toda a minha trajetória, toda a minha vida. Tudo aquilo deve ser considerado na hora de propor a pesquisa e de participar. Então, quando eu falo da voluntariedade da moral, é porque você pode optar ou não por ser moral, mas você não pode deixar nunca de ser ético, porque ela é justificável. Você deve ter uma ação que se justifique de forma ética. Você deve optar sempre por manter a ética durante toda e qualquer ação que você vai desenvolver. Então, em uma pesquisa científica, eu falo muito em pesquisa científica, eu falo muito em desenvolvimento de pesquisas, de ciência, porque vocês são pesquisadores. Vocês estão, num certo período, desenvolvendo seus projetos de TCC, e muitos deles envolvem a coleta de resultados. Logo, você deve considerar que é obrigatório, de sua parte, garantir que o direito do indivíduo seja de fato respeitado em suas ações. Ao mesmo tempo, ele é voluntário e, nesse sentido, você deve agir com ele com a moral. Você deve permanecer sempre em princípio moral, garantindo a ele toda a oferta daquilo que vai lhe subsidiar durante o desenvolvimento da pesquisa, bem como ser sempre ético. Sempre respeitar todos os aspectos sociais que estão garantidos àquele ser como membro efetivo de uma sociedade, como ser humano. Garanta que todos os princípios éticos sejam respeitados, pois ela é a justificativa por trás da tua pesquisa. Tá?
Por que eu digo que é justificativa por trás da tua pesquisa? Porque tua pesquisa vai atender a alguém. A quem? Aos professores? Ótimo. Então, se tua pesquisa vai atender aos professores, tenha sempre em mente que você deve agir com a moral, com a ética e garantir os direitos daquele que você está pesquisando, daqueles que você está envolvendo em sua pesquisa, daqueles que você deseja atender com aquela tua pesquisa, com aquele teu estudo. Ao mesmo tempo, você deve considerar tudo isso aqui para desenvolver a ação, mas também deve considerar a autonomia do indivíduo, a beneficência, a não maleficência. Então, estes três também são indispensáveis na hora de desenvolver uma pesquisa. Ô professor, mas o que acaba sendo moral e o que acaba sendo ético? Bom, entenda que no sentido moral e ética, quando a gente confronta os dois, a gente tem que a ética é uma reflexão filosófica. Reflita acerca da ação que irá ser tomada. Nesse ponto, quando você reflete de caráter ético, de caráter filosófico, tentando compreender de fato o que aquilo trará de benefícios para o coletivo, você está sendo ético. Mas quando você para e você pensa em caráter prático, será que eu sinto que é bom desenvolver aquilo de acordo com os meus princípios? Então você está sendo moral. Mas lembre-se, muitas vezes a moral e a ética não estão entrelaçadas, porque enquanto a ética ela é algo permanente, a moral é algo temporário. Então, por exemplo, é ético roubar? Nós sabemos que não. Então, nós sabemos que não devemos cometer tal ato. Mas uma criança sabe disso, porque, embora a gente tenha ensinado, talvez, a ela, naquele dado momento, mas ela também tem a sua moralidade e a moral da criança pode estar distante da ética. Então, ela é temporária. Aquela moral da criança que aquilo é meu e eu não quero que ninguém mexa. Tem essa situação. Às vezes a gente diz assim, não deixe ninguém pegar suas coisas. Ok, mas aí, de repente, existe alguém com uma necessidade maior daquilo que a criança retém. E, bom, o que é ético fazer? O que é moral fazer? Segundo a moral, ela vai guardar para ela e não vai deixar ninguém pegar. Mas é uma necessidade naquele momento. Então, talvez seja ético fornecer aquele objeto qual a criança porta para o outro, em vez de a criança tê-la retida para si. Mas aquilo foi algo que foi construído através da moral, a moralidade. Então, quando você diz assim, o que é moral e o que é ético, lembre-se, ético é permanente. É tudo aquilo que você vai passar uma vida inteira sabendo que é indispensável você ter, você exercer, para que você continue seguindo naquele trilho correto, de acordo com a seu humanismo e também de acordo com a sua sociedade. Mas o que é moral? Moral passa a ser exatamente aquilo que você reflete naquele instante, é algo momentâneo, e você percebe que é o melhor ou não a se fazer. Então, muitas vezes você pode ser ético, mas não ser moral. Então, nesse ponto, a ética, ela é pautada no princípio. Ela é pautada no princípio. Enquanto a moral, ela vem dos aspectos múltiplos que estão interligados ali naquele momento. Pois, quando a criança diz assim, não posso tomar para mim, mas ela deseja muito, ou ela necessita muito, talvez ela não haja com a ética, mas ela pode agir naquele momento com a moral dela e não corresponder a tal. Isso eu estou falando de uma situação boba, de uma situação simples que acontece em muitas crianças, que é o ato do furto escolar, por exemplo, pega uma borrachinha do colega, um lápis do colega, uma caneta do colega, ele sabe que é errado, ele aprendeu que é errado com os pais,
Aquilo faz parte da ética, mas ele não agiu com a ética porque ele foi em prol da sua moralidade, entendeu? Então, muitas vezes isso acontece também. E nesse ponto, a gente percebe que a autonomia, a beneficência e não maleficência vem como uma... Já perdeu muitas canetas assim. É mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso mesmo. Eu lembro de uma série de episódios, né, que minha mãe dizia assim, não, olha, não pegue nada de que não é seu, não pegue nada do que é seu. E aí eu cresci com aquilo, né, não vou pegar nada que não é meu, nada que não é meu. Aí vem um tal de, bora apostado? Meu amigo, esse tal desse bora apostado, eu ficava suando frio. Por quê? Porque era um tal de, se eu ganhasse, eu queria o do outro. Mas se eu perdesse, eu não queria dar. E muitas vezes, eu mudei muito, né? Então eu não sabia, às vezes, o dialeto do pessoal. É mais a questão do regionalismo, a linguística. Porque, por exemplo, eu morei um tempo em Aracaju. Em Aracaju, quando eu fui aprender o alfabeto lá, eu me alfabetizei lá. E quando eu aprendi o alfabeto, ainda tinha 23 letras, eu não aprendi as 26 que tem hoje. E quando eu estava aprendendo, eu aprendi o seguinte, era A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Aí L, M, N, O, eu não aprendi o K. Aí L, M, N, O, P, Q, R, eu não aprendi R, era R. Não aprendi S, era Si, T, U, V, X, E. Então era Reci. Então, essas bobagens interferem. De que modo? Quando eu cheguei em Caruaru, aí o pessoal veio com um tal de é na Vera, viu? E eu disse, que peste é isso? É na Vera, viu? Disse, tá bom, é na Vera. Vamos jogar na Vera. Vamos jogar na Vera, boa, vamos jogar na Vera. E eu pensando, quem peste é Vera? E nessa situação eu perdi. E agora foi a hora de tomar o que foi de direito, né, que foi apostado pelo outro. Eu não sabia que jogar na Vera era jogar valendo algo. Então, para mim, era um jogo qualquer. Quando eu perdi, que o cara veio tomar o meu, eu disse, epa! Eu lembro, era meu taso da Elma Chic. Desconversa. Aí foi uma briga danada, minha irmã interviu, não sei o quê. E eu fiquei chateado. Mas essas são questões que você começa a perceber que, embora o indivíduo não agiu com a ética, mas ele agiu com a moral. Ele foi ensinado. Veja, não era dele. Ele sabia que não era dele. Eu sabia que não era dele o objeto que eu portava. Mas não foi uma aposta? Não foi uma aposta? Então isso é a moralidade. Foi o que foi ensinado a ele. Foi ensinado a ele que naquele momento, se ele apostasse e ganhasse, mesmo não sendo ético, mas ele poderia tomar o que era meu. Percebem a situação? Então, percebem que muitas vezes, quando acontece, isso acontece. Eu morei em uma cidade mesmo que a política era acirrada e o pessoal apostava casa, o pessoal apostava carro. E qual é o critério que você tem para apostar uma casa, um carro, né, a ponto de ser ético? Não é ético você apostar uma coisa tão grande, de tanto valor, né? Mas o pessoal apostava. E qual era o critério de benefício que estava envolvido ali? Era meramente moral, mas não ético. Entendem agora qual é a questão? Por que a gente vai da situação moral ética da infância até a fase adulta? É quando a gente percebe que um erro que a gente cometeu lá atrás, essa história de jogar na Vera, mais para frente virou um vício em apostas que não é ético, mas faz parte da moralidade do indivíduo, porque aquilo naquele momento faz parte daquele período da vida dele. Então, naquele momento, ele acredita que aquilo é correto. Bom, e aí nós temos
a questão da autonomia. O que é a autonomia? Vamos dizer assim, é exatamente a liberdade que o homem tem de, por esforço próprio, de reflexão, ele dá a si mesmo o princípio da ação. Então, quando ele se compreende capaz de desenvolver algo, quando ele compreende que ele deve desenvolver algo, ele pode sim fazer com que a sua ação aconteça. Claro, de forma ética, de forma moral e respeitando os direitos. Mas esse é o ponto. O princípio da autonomia versa exatamente no indivíduo fazendo uso dessas três esferas para tomar a sua ação, para exercer a sua função, para desenvolver um dado ato. Então, eu posso dizer a vocês que o princípio da autonomia versa na moral, na ética e na garantia do direito. Toda e qualquer ação que você vai fazer exige de você autonomia. Mas para ser autônomo, você deve sim considerar a moral e a ética, bem como o direito. E nessa perspectiva, beneficência e não maleficência. Beneficência é quando você visa o benefício do coletivo, do outro, do envolvido. Então você está buscando um benefício de todos ali. E a não maleficência é você não provocar o mal àquele que está envolvido no processo. A tomada de ação, quando a gente fala assim, tomada de ação em bioética, quando a gente fala em autonomia na bioética, pensem, por exemplo, no médico que opta por salvar a vida de um em vez de outro, que opta por atender a um em vez de outro. Quais princípios ele usou? Moral? Ético? Quais princípios bioéticos ele usou? Maleficência, não maleficência, beneficência? Ele agiu em prol do respeito coletivo à sua função enquanto médico? O juramento é algo muito sério. Quando vocês finalizam um curso de ensino superior, vocês têm um juramento. Nós, por exemplo, temos um juramento, e eu tenho uma situação até para confessar a vocês, minha turma, 2015.2, não jurou. Então, assim, o único que pode ser cobrado do juramento sou eu. Por algum motivo, não me explicaram como era que esse negócio do juramento. E na hora de fazer o juramento, digamos que eu cometi uma gafe. Eu era o juramentista, e na hora de fazer o juramento, me entregaram o papel, e eu li de forma contínua. E não deixei ninguém jurar. Não deixei ninguém repetir. E o pior é que naquela época não formou a administração. A administração, não. Então começou por quem? Ciências biológicas. Aí pronto. Aí começou, vamos lá, vamos, Gabriel, pronto. Eu vou lá para frente, todo composto, todo bonitão. Vamos ler, bora. Vamos lá. O juramento, ok. E eu li. Só li. Li e não estava nem aí para se ninguém tinha que repetir comigo. E eu fiz o juramento sozinho. E o pior é que esse juramento me persegue até hoje. Por quê? Porque ninguém jurou, só eu, né? Então, só eu que sou cobrado disso. Até o pessoal da minha turma brinca comigo de vez em quando contar isso. Né? O pessoal diz, Gabriel, só tu quem jurou, então só tu tem que proteger o meio ambiente, tem que valorizar a vida, não sei o que. Tá bom, então tá certo. Às vezes eu mato um bicho, Gabriel, você jurou. Eu acho que Deus... Não. Oi? Eu acho que deu certo. Deu certo, não foi? Deu certo, graças a Deus, deu certo. E assim, é isso que eu quero dizer a vocês. Quando nós temos princípios éticos versando a nossa carreira, a nossa profissão, nós temos que levar em consideração na hora de exercer, de fato, a nossa função. Por exemplo, quando você é professor, você tem que agir com a ética. Você
tem que saber que você não pode agir de forma a depredar, claro, os direitos do indivíduo, mas também você não pode agir em desconformidade àquilo que é ético e moral para você, e você não pode visar uma maleficência do outro. Você não pode desenvolver uma aula, pronto, odeio ouvir isso. Eu fiz uma prova que ninguém tira 10, certo? Que bom, por que você fez isso? Não, porque eu sou mau. E tá bom. Você não está agindo conformidade com a ética, porque você está visando a maleficência. Mas... Epa! Aí, vejam, quando você coloca um desafio, aí sim, é outra história. Por exemplo, eu fiz uma prova de benefício. Sim, fiz. Por quê? Porque eu fiz em benefício. Eu fiz sabendo que se meu aluno se dedicar, ele pode alcançar aquele 10 tão almejado e ele irá se beneficiar com aquilo. Opa, então eu estou agindo com a bioética. Eu estou agindo de forma ética. Eu estou desenvolvendo a minha função de forma coerente com aquilo que eu proponho. Então, percebam que considerar a beneficência, ou seja, o benefício do outro, que está envolvido direto ou indiretamente na minha pesquisa, está diretamente ou indiretamente envolvido no meu trabalho, bem como a não maleficência, considerando que eu não posso prejudicá-lo, não devo prejudicar o outro, é muito, mas muito importante para o desenvolvimento da ciência, para o desenvolvimento da tua função, para o desenvolvimento do teu profissional. Então, leve sempre isso em consideração, pois dentro da bioética nós versamos esses 5 fundamentos primeiros para garantir que toda e qualquer pesquisa ou toda e qualquer ação relacionada a todo e qualquer ser vivo será ética, moral e, diante da tua possibilidade de autonomia, será em benefício do coletivo e não maleficência, ok? Então, é isso, pessoal. A gente encerra essa parte por aqui.